que Deus tem para nos dizer hoje? A palavra de Deus diz-nos em Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim a palavra de Deus: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E hoje você é o nosso convidado especial para tratar conosco do seguinte tema: a graça de Deus é maior que o pecado? Iremos trazer com muita alegria, com muito prazer, a cantora e pregadora da palavra de Deus, a jovem Isabela Letícia, e ela estará juntamente conosco tratando deste assunto. E hoje, com muita alegria e com muito prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios Mark e Adenilson, no programa Falando de Deus, a jovem cantora e pregadora Isabela Letícia. A paz do Senhor, filha, como vai? Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Quero saudar a todos nessa programação. Com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é uma honra, é uma alegria estar aqui com o Senhor. Que Deus abençoe pela recepção, pelo convite. Eu creio que Deus vai falar com alguém através dessa programação. Que essa programação possa alcançar várias vidas e pessoas. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E fique aí. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu creio muito nisso. Vocês já viram já como que ela é deste jeito. Ela é pregadora do Evangelho, ela é jovem e hoje trouxemos ela aqui por causa desse nosso tema. Porque o tema hoje fala: a graça de Deus é maior que o pecado. Será que alguém pode, ainda na sua juventude, viver debaixo da graça de Deus, usufruir desses benefícios gloriosos da graça de Deus? Hoje nós vamos saber aqui então. Para você que não conhece, Isabela Letícia, como já foi anunciado, ela é pregadora do Evangelho, é cantora e também ela congrega na Igreja Assembleia de Deus do Ministério Brasa Viva, na cidade de Catanduva. Então hoje nós trouxemos ela aqui com esse nosso desejo de que ela seja aqui um instrumento, como tantos outros foram instrumentalizados por Deus aqui para transmitir uma mensagem. Certamente hoje Deus tem uma mensagem para a sua vida. E aqui, filha, quando chega aqui o nosso convidado, nós já vamos reto para o assunto já. Nós já fazemos as perguntas já, até para que os nossos ouvintes sejam edificados com a mensagem, com a nossa conversa, uma sala de prosa no Falando de Deus. E a primeira pergunta é mediante ao texto que nós limos, que está em Romanos capítulo 5, e o verso 20, que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, a graça foi muito maior, ela superabundou. Mas antes de tratarmos desse assunto, queria saber como foi a conversão da jovem Isabela Letícia. Com a graça de Deus, eu cresci num berço evangélico, com 2 alicerces dentro da minha casa. Foi a minha mãe, meu pai sendo pastor, minha mãe missionária, sempre me instruindo o melhor caminho, as melhores decisões, o que eu devia fazer na presença de Deus. Mas, como todo jovem em sua juventude, em algum momento eu quis retroceder, não quis aceitar a vontade do Senhor para minha vida. Foi difícil no começo, eu ia na igreja, muitas das vezes por ir, deixava muitas das vezes que as coisas do mundo tomassem meu coração, que as coisas mundanas tomassem a minha mente, a qual eu não tinha vontade de ir na igreja, eu ia por conta deles. Até que um certo dia, Deus usou um vaso para falar comigo e disse que a obra que o Senhor tinha comigo era muito grande. E eu me lembro que foi por volta dos meus 10 para 11 anos. Meu Deus, tão jovem. Para 10 para 11 anos que eu decidi tomar a iniciativa de verdadeiramente voltar o meu coração para Deus, entregar os meus caminhos para o Senhor e ver o que verdadeiramente Ele tinha comigo. Coisas boas. Exatamente. E foi por aí, pastor. Já iniciei o batismo, com a graça de Deus, realizei o meu batismo. E dali, parece que foi uma chave que virou na minha vida. O Senhor começou a abrir portas e portas e portas. E assim a gente vai até hoje, pregando a palavra do Senhor, fazendo o que Ele quer. Que coisa maravilhosa. A graça de Deus abundando. Sim. Na sua vida ainda tão jovem, né? Agora, nós ficamos às vezes pensando, e eu entendo que também é uma dúvida dos nossos espectadores do Falando de Deus, se é possível, mesmo sendo jovem, viver na graça de Deus com uma verdade que a palavra é anunciada e usufruir dessa graça na plenitude dela, né? Em todas as áreas. Que normalmente, quando a gente vai conversar com jovens, parte deles diz: olha, não dá para viver uma vida de fidelidade com Deus,
nesse tempo que nós estamos, os tempos estão modernos, as coisas aí se afunilaram de uma forma que, se a gente for confrontar o pensamento jovem nessa atualidade, a gente vai enfrentar muitas barreiras aí que são invencíveis e todos aqueles argumentos. A pergunta que nós do Falando de Deus queremos fazer à jovem Isabela Letícia: é possível viver na graça, mesmo sendo jovem, nessa atualidade que nós estamos inseridos? Com certeza. Eu acho que tudo depende da pessoa. Eu sei que hoje, os dias que a gente vive são dias muito difíceis, ainda mais para o jovem. Hoje o inimigo ele tem todas as suas armadilhas para trabalhar contra a vida do jovem, principalmente o jovem. E eu, como prova viva disso, pastor, foi difícil permanecer na presença de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou e é ela que nos dá força para cada dia mais a gente caminhar. Mesmo tendo dois alicerces, como você já fez menção, papai e mamãe, papai sendo pastor, pregador do evangelho também, mesmo assim, a dificuldade muitas vezes veio à mente. Sim. Essa escolha. Sim, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Irmãos, foi muito difícil. A gente vive hoje num mundo a qual a gente olha, a gente pode perceber e falar, mas as coisas parecem são boas, prazerosas, só que são coisas que o inimigo tem a nos oferecer. Só que quando a gente conhece o Deus da graça, a gente vê o quanto é maravilhoso a gente persistir, a gente continuar, porque a gente sabe que tudo isso vale a pena. Então hoje, a gente tem um rótulo, nós, geração, jovens, que os jovens que hoje estão na presença de Deus vão na igreja por ir, mas eu não acredito nesse rótulo que dão para os nossos jovens, porque eu ainda acredito nessa geração que é cheia do Espírito Santo, que resolveu deixar viver os seus prazeres para viver verdadeiramente para o Senhor, viver essa graça, viver essa presença a cada dia. E por isso eu acredito, pastor, é possível sim um jovem viver na presença de Deus e cheio da graça do Espírito Santo. Nessa atualidade? Com certeza. É difícil, mas é possível. Que coisa maravilhosa. Você está acompanhando o programa Falando de Deus. Nós temos aí já muitas, inúmeras pessoas que nos acompanham nesses 14 programas, com esse de hoje, que nós estamos aqui exibindo. E nós observamos que cada uma dessas pessoas dá um testemunho da sua conversão, da forma que se aproximou de Deus e da forma que Deus os aceitou se aproximar dele. E é importante que talvez você esteja aí, você que é jovem, né, Isabela? Você que é jovem, talvez esteja se identificando com esse testemunho. É possível sim, mesmo em tempos aí de tantas adversidades, de tantas ofertas do maligno, mas é possível ser jovem e ter uma vida de fidelidade, de santidade diante de Deus, viver debaixo da graça. Não tem nada melhor do que viver debaixo da graça e ainda com a juventude, porque as forças são maiores para poder fazer para Deus e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para oferecer. Então, veio porém a lei, e com a lei a ofensa abundou, o pecado ficou grande. Mas aonde o pecado estava grande, a graça veio e superabundou. Então Deus pode, com a sua graça, eu creio, e fiquei muito contente com o seu testemunho, dizer, eu acredito na minha geração jovem, porque a gente vê muitos testemunhos, as pessoas dizendo assim, olha, tende a piorar o cristianismo, tende os jovens a cair ainda mais nos laços do inimigo. E aí vem uma jovem aqui dizendo assim, não, é possível sim, Deus tem feito na minha vida, Deus tem me conservado, Deus tem me usado nesse ministério de pregação e de louvor, e aonde teria a possibilidade do pecado ser muito grande, a graça é muito maior e cobre e elimina tudo aquilo que o inimigo se propõe a fazer por meio do pecado. O Senhor se propõe a fazer por meio da graça, libertar, transformar, curar, mudar vida, mudar uma geração jovem que vem aí, né, Isabela Letícia? Sim. A nossa terceira pergunta, direcionada à irmã, é: por que a lei tornou o pecado tão abundante? Quando a pessoa soube o que era que Deus requeria para eles, por que isso é tão difícil para o ser humano guardar? O ser humano então resolve, ao saber que aquilo é pecado, então resolve fazê-lo. Por que a lei tornou o pecado tão grande? Qual a razão? É algo bem complexo, né, pastor? Eu acredito que quando nós vivíamos o tempo da lei, para a lei ser concretizada, a pessoa que estava infringindo a lei, ela tinha que ser pega no ato
E eu me lembro daquela palavra da mulher adúltera, a qual os fariseus, eles encontram a mulher no ato e levam ela até Jesus dizendo: essa mulher pecou e está infringindo a lei. Só que quando você não é encontrado no ato, as pessoas continuavam fazendo o pecado. Por isso que o pecado cresceu diante da face da terra. Do que me adiantava eu pecar? Só que a pessoa só era punida no tempo da lei se ela fosse encontrada no erro e assim fosse mostrado diante de todos, para que assim houvesse testemunhas. Então, quando veio a graça, o que é a graça? O amor imerecido. Quando veio a graça, a gente agora vai ter o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então agora as pessoas, elas esquecem e também elas confundem muito esse tempo da graça. Porque não é porque a gente vive o tempo da graça que a gente pode fazer o almejo e o desejo do nosso coração. Não é assim. A partir do momento que a gente decide viver a graça, a gente também não infringe a lei, pastor. O que eu acredito? A lei tornou o pecado abundante porque as pessoas não tinham essa consciência. Agora, a partir do momento que a gente tem a graça, que é o Espírito Santo de Deus, a gente tem o nosso Consolador, a gente sabe que mesmo com a graça, nós não podemos tomar as nossas decisões por si próprias, porque a gente sabe, a gente conhece o caminho. Então a gente tem que seguir o caminho que é Jesus Cristo, e quando a gente não infringe a lei, a gente também não está infringindo a graça. Nós observamos muitas vezes no cotidiano dos seres humanos. Você vai, por exemplo, você pega uma estrada e aquela estrada ela tem uma velocidade máxima para ela, e quando a pessoa quebra essa lei que está estabelecida e a pessoa é pega no ato, a pessoa recebe uma multa, recebe uma advertência por causa daquilo. E por mais que nós venhamos a achar ruim, nós estamos usufruindo de algo que a gente proporcionou. Nós observamos numa fila de banco, por exemplo, às vezes a pessoa respeita essa fila. Tem 10 pessoas, a pessoa chega lá, tem que aguardar. Em tantas áreas da vida, ou a pessoa respeita ou a pessoa sofre uma consequência pelo aquele ato. E diante de Deus nós observamos que as pessoas perderam o temor acerca disso. Não importa o que Deus peça para que as pessoas façam, a ideia é deixar os propósitos de Deus em segundo plano, para terem os seus próprios planos, para seguir os seus próprios caminhos, desobedecendo a Deus e as vontades de Deus. E mediante a palavra que você disse, dando aqui um cumprimento a você, espectador, falando de Deus, há uma consequência para aqueles que decidem desobedecer a Deus e os seus notáveis propósitos. E essa desobediência, ela traz para a vida dessa pessoa, acarreta para a vida dessa pessoa consequência que não gostaria de ter, mas que a própria pessoa fez para merecer aquele juízo, aquela multa, aquela advertência que a pessoa recebeu. E é importante a gente saber, tratando desse assunto espiritual, que é desse mesmo modo. A lei veio porém a lei, e com ela essa ofensa abundou, porque a pessoa passou a saber que não poderia. Que jeito já aconteceu comigo, talvez alguém esteja se identificando com isso, de um guarda, por exemplo, lhe parar e dizer assim: olha, eu vou lhe aplicar uma multa. E aí a gente pergunta: mas por quê? Aí ele diz: porque você excedeu a velocidade. E você não pode nem sequer questionar aquilo, porque a lei já estava estabelecida, aquela velocidade. E no âmbito espiritual é desse jeito, Deus está avisando, orientando. Você disse muito bem que acredita nessa geração, e você disse a característica desses jovens, de uns jovens que queiram fazer a vontade de Deus para a glória de Deus. A graça de Deus é isso, ela chega, ela abunda sobre o pecado, ela elimina o pecado, mas aquela pessoa que tem o conhecimento da lei, ele deve andar na lei. Sim. Viver a lei de Deus, é isso que você disse, viver a lei de Deus para usufruir na plenitude dessa graça maravilhosa que o Senhor Deus nos deu. A nossa quarta pergunta é: a graça de Deus, ela é maior do que o pecado? Ela pode mesmo, por mais que o nosso espectador esteja se identificando conosco aqui, mas talvez a pessoa ali cometeu atos terríveis, caiu em fracassos terríveis, cometeu situações na vida as quais eles não têm orgulho para testemunhar.
E a pessoa fica se perguntando, se degladiando, né? E dizendo assim, olha, será que para mim tem jeito? Isabela Letícia, a graça de Deus, ela é maior que o pecado? Essa pessoa ainda tem uma chance? Com certeza. Acho que todos nós somos prova viva dessa graça maravilhosa que nos alcançou em meio a tanto problema. Às vezes, eu na minha casa eu parava para pensar e dizia, mas por que eu, Senhor? Já cometi tantas coisas fora da Tua presença, já fiz tantas coisas que desagradou ao Senhor, e muitas das vezes eu me achei também assim, não merecedora, que eu não estaria aonde eu deveria estar, que eu não deveria estar aqui, que essa honra para mim não servia. Muitas das vezes eu menosprezava o que o Senhor tinha comigo por conta de tantas coisas que eu já havia cometido fora da presença do Senhor. Só que essa graça, ela me mostrou o quanto o Senhor é bom e o quanto que ela é abundante. Então eu venho dizer para você que está nos assistindo nessa noite, independente daquilo que você viveu ou está vivendo na sua vida, talvez você para e pensa nessa noite e diz, eu não sou merecedor dessa graça, eu não sou merecedor desse Jesus. Quantas coisas más eu já fiz para pessoas, quanta gente eu já feri. Só que o Espírito Santo de Deus, Ele é um Deus tão bom e Ele é um Deus tão misericordioso que a graça dEle nos purifica de todos os nossos pecados. E é ela que faz eu, o pastor Marcos e qualquer um estar de pé hoje. Mesmo a gente reconhecendo, irmãos, nós somos falhos, somos imperfeitos, eu, o pastor Marcos, todos. Só que essa graça, ela nos alcança todos os dias. E é ela que nos ajuda a estar de pé a cada dia mais. E é um favor a quem não merece. Com certeza. Eu uso um termo que eu aprendi há uns anos e eu faço questão de usar porque eu me identifico muito bem com ele. É o seguinte termo: Deus não faz para nós porque nós merecemos. Ele faz para nós porque nós precisamos. Eu estive fazendo uma visita pastoral esses dias e a pessoa me fez a seguinte pergunta: pastor, do jeito que o senhor fala, lá dentro da sua igreja só tem pessoas que não erram, que não falham. Na igreja de Cristo Jesus só tem pessoas que acertam tudo. É isso, pastor? Óbvio que a pessoa estava me encantoando na ideia que essa pessoa tinha, era que a gente fosse falar uma coisa que não é verdadeira. A igreja, ela é composta de pessoas que ainda falham, que ainda erram, que ainda betubiam pelo caminho, ainda escorregam, ainda erram as leis de Deus, erram os alvos de Deus. E eu disse para aquela pessoa, nós falávamos aqui um pouquinho antes da gravação, a minha resposta foi a seguinte: olha, se a igreja não tinha ninguém que errasse, ninguém que falhasse, a igreja cometeu um erro, porque agora eu estou no meio da igreja de Jesus e eu erro e eu falho. Então o que eu quis dizer com essa frase, eu quis dizer que todos nós ainda erramos e falhamos. Não é só aqueles que estão vindo para o cristianismo, aqueles que estão também. Essa graça que superabundou, que o texto fala, não está falando só daqueles que estão vindo, não é, filha? Sim. Mas está falando de nós também. Todos os dias essa graça nos alcança. Todos os dias essa graça nos limpa. Todos os dias essa graça nos faz levantar de manhã e dizer: olha, eu sei que eu vou errar, que eu vou falhar, mas aquele que me prometeu, uma vez mais, ele vai me ajudar, vai me libertar, vai me segurar nas tuas mãos, apesar de eu errar. Ele vai olhar para a minha precisão e Ele vai suprir as minhas necessidades, principalmente as espirituais. Então, se o pecado é grande, se ele abunda, não importa o tamanho dele, a graça superabundou. Ela é muito maior, muito mais gloriosa, muito mais maravilhosa. E você que está nos acompanhando no Falando de Deus, eu vou lhe fazer um pedido. Já já nós vamos estar recebendo a mensagem da pregadora e cantora Isabela Letícia, mas antes disso eu gostaria muito que você se esforçasse, você compartilhasse esse programa, que você desse um joinha aí e que você se inscrevesse nos canais que estão sendo aí exibidos. E eu gostaria muito que você fizesse isso para que mais vidas e vidas fossem alcançadas por esta mensagem. Nós sabemos, já estamos com um número muito bom de seguidores, um número muito bom de inscritos, pessoas deixando comentário lá. Seja você mais um a viver essa bênção que é acompanhar o programa Falando de Deus e abençoar outras vidas compartilhando dessas mensagens que aqui nós, com tanta alegria aqui,
procuramos transmitir para o seu coração, para a sua vida. E agora nós vamos ouvir que mensagem a jovem Isabela Letícia deixa para os espectadores do Falando de Deus ao final desse nosso programa, desse tema tão glorioso. Que mensagem você deixa para esta juventude, para todos esses espectadores, os nossos internautas que estão acompanhando nosso programa? Eu venho deixar nessa noite para todos vocês uma palavra de fé e de motivação. Eu sei que hoje os dias que a gente vive são dias muito difíceis. E eu acredito, pastor, que são os últimos dias da igreja na face da terra. Como são dias trabalhosos, dias difíceis, dias de amargura e dias de sofrimento. E nós não estamos nem no começo do que está por vir ainda. Verdade. Então você que está assistindo essa programação, eu não sei com quem eu estou falando e até onde esse vídeo vai alcançar, mas eu venho trazer uma palavra para o teu coração para dizer você que em algum momento da tua vida se afastou desse Jesus e desse Deus da graça, retorna enquanto há tempo. E você que ainda continua na presença de Deus, fique firme. Você jovem, você senhora, você senhor. Como nós temos um céu lindo preparado para nós. E acredite, tudo a qual nós estamos passando em cima dessa terra, tudo naquele dia vai valer a pena, porque o Senhor tem preparado algo tão grande para mim e para você. Eu sei que o que a gente passa em cima dessa terra não é fácil, pastor. A gente que hoje está aqui ministrando a palavra do Senhor, falando um pouquinho de Jesus, a nossa vida também não é fácil. A gente tem que matar um leão a cada dia mais e como é difícil. Tem dia que a gente não consegue ter forças, mas a gente procura forças e o nosso Deus sempre está conosco para nos ajudar. Então eu venho te dizer de um Deus de uma graça abundante, de um Deus que tem vida para mim e para você, de um Deus que não desistiu de você, de um Deus que não desistiu da tua família, de um Deus que não desistiu da sua casa, de um Deus que tem propósito sim, Ele tem promessas para cumprir. Esse é um Deus maravilhoso, um Deus que faz planos e Ele mesmo cumpre. Em meio a tanto problema, mas Ele cumpre. Eu sei que muitas das vezes a gente está num processo tão doloroso com o nosso Senhor e a gente clama tanto pelo socorro dEle, por uma resposta. Só que parece, pastor, que muitas das vezes o Senhor não aparece. Só que no meio a tanto problema e a tanto clamor que a gente clama, o Senhor Ele trabalha, só que Ele se mantém no silêncio. Então eu digo para alguém aqui, a graça do Senhor, a partir dessa programação, ela alcança a sua vida, ela alcança a sua casa e ela alcança a sua família. E eu acredito que a partir desse dia, pastor, o senhor vai receber ligação de gente dizendo: aquele vídeo edificou a minha vida, aquele vídeo mudou a minha casa, aquela programação tem trazido, eu tô me arrepiando inteira, aquela programação trouxe restauração para o meu casamento, trouxe vida para os meus filhos e hoje eu sou uma pessoa melhor na presença de Deus. Eu creio. A promessa de Jesus do caminho estreito não é que tudo vai dar certo, que é tudo um mar de rosa. A promessa do caminho estreito é a companhia. É a companhia de Jesus. No caminho estreito você pode enfrentar problemas, dificuldades, as vicissitudes da vida, mas a companhia é gloriosa. A companhia, igual a Isabela Letícia lembrou muito bem aqui, a companhia é o dono da graça, é o autor da graça, o executor da graça. E essa graça, ela é superabundante na vida daquele que crê. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que assunto glorioso, que tema. Então, respondendo a pergunta, a graça de Deus é maior que o pecado? Com certeza. Com certeza. A graça de Deus é muito maior que o pecado. E talvez você hoje, é a primeira vez que vamos fazer isso aqui no ar. Talvez você hoje foi aí impactado com essa mensagem. Não deixe para amanhã. Você está vendo esse vídeo hoje? Se achegue a Jesus hoje. Ele pode mudar a sua vida, a sua história. Aonde o pecado tem trazido na sua vida tristeza, angústia, igual a Isabela Letícia disse muito bem aqui na sua mensagem, em todas as áreas da sua vida, nunca se esqueça, aonde o pecado abundou, aonde ele é grande, a graça é muito maior para cobrir uma multidão de pecados e mudar a sua vida, está bom? Nós vamos estar já recebendo a oração da serva de Deus, mas antes nós queremos agradecer. Muito obrigado, filha, por ter aceitado o nosso convite de estar conosco aqui nos estúdios Mark e Adenilson, no programa Falando de Deus. Para nós foi um privilégio tê-lo aqui conosco, uma alegria enorme.
e que sejam outras vezes. Amém. Nós que agradecemos, pastor, que esse programa possa ser expandido para a glória de Deus, que possa alcançar muitas vidas e muitas almas, e eu acredito que já está alcançando. Que Deus vos honre a cada dia mais. Muito obrigada pelo carinho. O Senhor sabe que o Senhor está em nossas orações, e o que precisar a gente está aqui, pastor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Quem está aqui também nos acompanhando, por favor, pode apresentar. É a mamãe? Minha mãe Gisele, meu esposo Wellington. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe o Wellington, Deus abençoe a mamãe Gisele. A mamãe Gisele, Deus abençoe. E nós vamos estar agora recebendo a oração da serva de Deus, e logo em seguida estaremos encerrando mais um programa falando de Deus. Que pena, boa prosa, né, filhinha? Sim, foi muito boa bom. Prosa. Fale com Deus. Senhor Jesus, Pai, nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Pai, eu rogo e eu oro nessa noite, ó Pai, por cada vida, Senhor, a qual está ouvindo ou até mesmo assistindo essa programação. Pai, que a tua graça e que o teu Espírito Santo possa alcançar a vida de cada um, Pai. Que a tua graça, que o teu poder, meu Deus, possa alcançar lares, Senhor, possa alcançar a vida de mães, de pais, de filhos, Senhor, casamentos, ministérios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, meu Deus, possa invadir o coração dos teus filhos a partir desse momento, e que o Senhor possa operar o teu grande milagre sobre a vida de cada um. Pai, abençoa, meu Deus, a vida do pastor Marcos. Senhor, abençoa a todos, pais, que estão envolvidos nesse trabalho. Pai, que o Senhor possa honrá-los a cada dia mais diante dessa terra. Pai, que esse vídeo, meu Deus, venha se chegar a almas, Senhor, meu Deus, que estão precisando de Ti, Senhor. Pai, que vidas a qual, meu Deus, estão longe de Ti, que possam retornar para a Tua casa, ou até mesmo aqueles que ainda estão em Tua presença, dê força, Pai, para que eles possam prosseguir e continuar diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que pena, estamos chegando ao final de mais um Falando de Deus, contando com a sua ajuda também aí nas plataformas, você na divulgação desse nosso programa, você compartilhando, você curtindo, você se inscrevendo no canal. Sei que você tem muitas pessoas queridas aí, muitos amigos, muitas pessoas próximas. Mande para eles, compartilhe com eles esse nosso programa Falando de Deus, e eu sei que eles vão ser, assim como nós fomos aqui edificados, eles também vão ser muito edificados com a mensagem hoje. Deus abençoe você poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente, em nome de Cristo Jesus. Até na próxima sexta-feira, no nosso Falando de Deus.